chegando agora, contar com os irmãos. Pastor Paulo se encontra doente, enfermo, com febre, muita febre e tosse. Por isso que o pastor não está aqui hoje. Mas o Senhor está aqui nesta noite, né? Vamos agradecer, louvar o nome dele nesta noite. Vamos adorar o Senhor nesta noite com louvor. Glória a Deus, aleluia. Você que conhece o louvor, adora juntamente comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentar os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentar os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, venha viva a tua igreja de novo. Faz a chama
santo do Senhor. O irmão Paulinho está com a oportunidade com a palavra introdutória em nome do Senhor Jesus. As palmas que é para o Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Deus, amém? Amém. Abra sua Bíblia em João 13, 34. Glória a Deus. Aleluia. João 13, verso 34. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amares uns aos outros. Pode ser sentado. Glória a Deus. Meus irmãos, se esse foi o título, são as últimas instruções de Jesus. Deus lava os pés de Jesus e Jesus estava na mesa, né? Com seus discípulos. E Jesus disse: após o bocado entrou nele Satanás. Pois Jesus, o que fazes? Faça-o depressa, falou para Judas. E nenhum que estava sentado à mesa compreendeu o propósito, disseram. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nós é necessário para que festa o que desse alguma coisa aos pobres. Aí tendo Judas tomado o bocado, saiu, logo era noite. Aí Jesus falou e deu a instrução para os seus discípulos: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mesmo nas dificuldades de Jesus, mesmo nos erros dos seus discípulos, Jesus sempre perdoou. Jesus sempre amou os discípulos. E Deus trouxe essas últimas instruções para os seus discípulos: que vos ameis uns aos outros. E isso é um mandamento. E a pergunta que eu faço, irmão, nós estamos amando nossos próximos? Porque Deus falou assim: ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então, irmão, vamos amar Deus. Jesus perdoava os seus discípulos. Jesus amava. Sempre na dificuldade, Deus amava. Deus perdoava os seus discípulos. A mesma coisa a gente. Vamos amar nosso próximo. Vamos perdoar mais. Em nome de Jesus. Deus sempre a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz, né, que a gente venha amar uns aos outros cada dia mais, né, na presença do Senhor nesta noite. A irmã Sinete estará louvando também nesta noite. Glória a Deus. Depois o irmão Jonathan se prepara com saudação em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero
Ele colocou sempre o próprio amigo dele no meio da luta, na guerra, mas esqueceu de que uma coisa, que só ele podia derrotar aquele gigante Golias, que está em 1 Reis, capítulo 16.
Então Davi, ele tinha muito que derrotar, tinha muita, aquela vida que eu tinha, mas Davi, irmão, esqueci de uma coisa, foi a perseverança. Mas aqui os inimigos lutavam contra ele, falavam dele, falavam que ele não ia salvar, falavam que ele não tinha salvação, não tinha esperança, não tinha nada. Irmão, deixa eu contar uma coisa com você. As pessoas hoje não dão a sinceridade do cristão, porque os inimigos de Davi, ele falava: ó Davi, você não Deus vai salvar, Deus não está nem aí. Mas você se lembra do profeta Natan? Foi o Davi, você estava com Deus, você estava orando, você estava clamando, você estava aí, mas pegou uma mulher Batseba. Depois você pode ler na sua casa, 1 Samuel 16, você vê que o profeta Natan falava para Davi: Davi, essa mulher é casada, essa mulher agora você vai ter um filho com ela, você sabe o que Deus vai fazer com a sua vida? Naquele mesmo tempo, Davi recebeu essa palavra e ficou triste, irmão. Por quê? Ele sabia que a mulher é casada, mas perante a batalha dele, irmão, ele não desistiu. Ele ficou triste porque Natan falou para ele. Mas essa palavra de hoje é para você saber quantas pessoas se levantam contra você diante da sua luta, da sua queda. Não tema, não retruque o que o Pedro fez com aquela diante da vida dele. Não faça coisa alguma, mas deixe com Deus a ira, irmão. Quando você lê Romanos 12, versículo 7, Deus disse: deixe comigo a ira, porque está escrito: minha vingança eu atribuirei, diz o Senhor. Então essa palavra de Deus é para você saber como se levante dessa vida, dessa cidade. Você começa a confessar com Deus. Deixa com Deus sua vida, que ninguém pode derrubar, nem diabo nenhum, irmão. Mas deixa com Deus, ora e deixa na mão do Senhor. Então o capítulo de Salmo 3, versículo 2 e 4 diz assim: muitos me dizem a minha alma, não há salvação para com ele, com Deus. Porém tu, Senhor, é o escudo para mim, a minha glória, que exulta na minha cabeça. Com minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu, desde o santo monte. Repetir: muito me diz a minha alma, não há salvação em Deus. Lembra que eu disse, irmão, das pessoas nunca estão felizes. Porque Davi fez a seguinte oração: Senhor, o Senhor é meu escudo, a minha glória, que eu os protegerei. Você já fez essa oração quantas vezes na sua vida? Quantas vezes você já abriu o coração para Deus e falou: Senhor, são muitos que levantam contra mim, são muitos que falam mal de mim, são muitos que escondem por trás de mim, mas não sabem o que tem em mim. Você já fez essa oração alguma vez? Faz como Davi. Fala: Senhor, me salve-me. O Senhor me escuda, a minha fortaleza, nele confiarei. Comece a falar com Deus hoje. O que falta no seu coração? O que falta na sua vida espiritual? Diante da adversidade, da luta, da peleja. Comece a falar com Deus, porque Deus, ele sempre te ouve. Porque no capítulo 5 de Salmo, ele fala assim: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a meditação, atende a voz do meu clamor, Rei do meu Deus, e eu, pois, te orarei. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã a minha vingarei, porque tu em Deus que te para tenha a prazer a minha iniquidade, nem contigo habitará o mal. De manhã aprenda a minha oração e guarda com esperança. Continue, irmão, perseverando, não te atente, não desanima, não coloca sua vida até para baixo, levanta a cabeça e anda. Começa a falar com Deus, Ele te ouça, Ele te protege diante dos inimigos, das batalhas. Ele te ajuda quando você está fraco. Ele te ajuda diante de você está ali, ó, com o coração frio. Ele nunca abandona, Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele é lindo, irmão. Começa a falar com Ele hoje, depois dessa oração. Começa a falar: Deus, tu, porém, eu escudo a minha salvação, e nele eu confiarei. Amém? Assim eu dei a oportunidade em nome de Jesus. Eu agradeço o oportunidade. Essa oração estará louvando também ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai, abençoa nesta noite a tua igreja. Abençoa, Pai, o louvor nesta noite. Recebe nesta noite a adoração, o louvor que é para ti nesta noite. Pai, toca em cada coração nesta noite. Abençoa aqueles, meu Pai, que se encontram, meu Deus, talvez triste nesta noite, amargurado. Pai, eu creio, Senhor, que vai sair transbordando da tua presença nesta noite, em nome de Jesus. A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus.
sobreabunda nesta noite, em nome do Senhor. Que a igreja coloque sobre os seus pés. Vamos orar pela vida do Predetor nesta noite, em nome do Senhor. Que Deus venha derramar graça, unção nesta noite. Que Deus venha derramar sobre a vida dele nesta noite. O poder e a glória em nome de Jesus. Pai, nesta noite aqui está a tua igreja. Pai, aqui está o teu servo. Pai, eu creio, Senhor, que ele está na criação do Senhor nesta noite. Pai, nesta noite, fala na boca do teu filho nesta noite. Enche ele nesta noite. Pai, usa os lábios dele, Senhor. Fala aquilo, meu Pai, que a tua igreja venha ouvir nesta noite. Que a igreja venha sair, Pai, cheia da tua graça, da tua presença nesta noite. Pai, em nome do Senhor, toma a vida do teu filho nesta noite. Enche ele, Pai, da tua graça, da tua unção nesta noite. Fala, Senhor, na boca do teu filho nesta noite. Derrama sobre a vida dele, Senhor. Graça, Senhor, unção, em nome do Senhor Jesus. A igreja ora e intercede pela vida do teu filho nesta noite. Recebe, Senhor, a oração da tua igreja sobre a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. A igreja recebe o servo do Senhor com as palmas nesta noite. Pecado do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimenta a igreja, Pai, Senhor. Amém. Peço aos irmãos que abra a Bíblia em Efésios 6, versos 5 em diante. Aleluia, glória a Deus. E Deus já começou a falar conosco. Glória a Deus, aleluia. Hoje, em Efésios, Ele tem mais para falar conosco. Aleluia, glória a Deus. Efésios 6, versos 5 em diante. Aleluia, glória. Minha voz não está boa ainda, eu também estive doente essa semana. Febre, garganta inflamada. Mas Deus dá graça para nós. Porque nós fazemos a obra do Senhor não é pelo nosso amor, mas pelo amor de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Amém? Caminhando com vós como servo, quando os vossos outros escravos obedecem os vossos senhores terrenos, e com todo respeito e temor e com sinceridade de coração com ao Cristo, não servir à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazer de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade e com servo ao Senhor e não aos homens. Certamente de que cada um é escravo, ou seja, livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. A vosso Senhor, de igual modo, procedeis para com vós, servo, abandonais aos ameaça, pois tendo conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, e estáis no céu, e não fazei diferença entre as pessoas. Caminhar com armadura, concluindo, fortalecei vós ao Senhor, e faça do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para poderste ficar firme contra a cilada do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra potestade, principado, potestade, e contra demônios, desde sempre estivesse com força espirituais todo o mal e as regiões celestes. Pois esse motivo viste da armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau, que havendo batalha até o fim, permanecerei inabalável e sem retroceder. Estais pronto, firme, para fazer a volta à situação, a verdade vestida da couraça e a justiça. Calçai vós com os pés do Evangelho de paz. Só tem aqui,
Aleluia, glória. Espírito Santo, neste momento te entrega minha alma, minha vida nas tuas mãos, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, aleluia, glória. Não é mais eu, agora é o Senhor que vai falar com a tua igreja. Sou apenas instrumento nas tuas mãos. Me usa como instrumento na tua casa. Que o teu nome venha engrandecer, que eu venha diminuir cada dia mais, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo, escravo do Senhor. Aleluia, glória. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela vem nos falar de servir a Deus e servir ao homem. Vem falar de obediência, temor a Deus e o homem. E eu, nessa noite, eu começo para nós refletir um pouco como nós estamos fazendo para Deus. Será que nós temos mais temor ao homem do que as coisas de Deus? Porque o nosso trabalho, nós temos que dar o melhor para o nosso patrão, porque nós temos medo do patrão mandar nós embora. Mas na casa do Senhor, como nós estamos fazendo para o Senhor? Como nós estamos fazendo para agradar a Deus? Porque nós, quando o nosso trabalho, aleluia, nós queremos fazer o melhor para poder agradar o patrão, para que o patrão não manda nós embora. Mas para Deus, como nós estamos fazendo? Como nós estamos trabalhando para o Senhor? Que bem nós estamos fazendo na obra do Senhor? A palavra do Senhor vem dizer nessa noite que nós não servimos ao homem, mas servir a Deus de todo o coração. Fazer a obra de Deus com amor, sinceridade. E às vezes, irmão, nós tem momento da nossa vida que nós começamos a fazer as coisas com prazer, com amor, com sinceridade. Mas às vezes vem as batalhas, as lutas e vamos nos esmorecendo na fé. Aí nós já começamos a fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Às vezes a gente já não tem mais aquele amor, aquele carinho para fazer a obra do Senhor. Nós, irmãos, às vezes tem momentos na nossa vida que nós preferimos ser escravo do homem, obedecer o homem, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não obedecemos ao Senhor. Às vezes nós tememos o homem, mas não tememos as coisas de Deus. Mas o mesmo Deus que é dos homens, que às vezes nós trabalhamos, que às vezes nós obedecemos, é o mesmo Deus que vai julgar ele, vai julgar nós. O mesmo amor que Deus tem por essas pessoas, tem por nós. Porque para Deus não há diferença se eu tenho dinheiro, se a pessoa é menor que eu e não tenho. Para Deus é todo mundo é igual, não tem diferença. Não importa se a pessoa é formada, ela é letrada, para Deus ela não vai ter diferença. A diferença é a sinceridade do coração com Deus, da forma que você trata Deus na sua vida. E nós temos colocado Deus na nossa vida em que sentido? Como que nós temos tratado Deus na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque a palavra de Deus, ela é sinceridade. A palavra de Deus, ela é compromisso. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela traz alegria para quem está triste. A palavra de Deus, ela renova aquele que está fraco. Mas às vezes nós queremos às vezes fazer a vontade do homem. Nós lutamos para fazer a vontade do homem. Nós esforçamos para fazer a vontade do homem. Mas é a vontade de Deus. Será que nós estamos esforçando para fazer a vontade de Deus? Então, irmão, nós precisamos colocar nossa vida em uma balança. Quem é que nós estamos agradando? Agradando mais o homem ou a Deus?
Porque a palavra diz que nós, quando nós for fazer a obra de Deus, não fazer para agradar o homem, mas sim ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós vemos hoje um evangelho, as pessoas querendo fazer para agradar o mundo, agradar as pessoas. Eu sempre, às vezes, uso algum testemunho da minha vida. Quando eu era do mundo, eu já cheguei a trabalhar com banda e viajava. E era onde eu via as pessoas procuravam as melhores músicas para poder agradar o público. E aquele pessoal dedicava tempos e horas para poder tirar uma música, para cantar bem cantada, para fazer bem feita, porque se não agradasse o público, era vaiado. Se não agradasse o público, ia embora. Então a pessoa procurava dar o melhor de si. Às vezes tinha hora que nem dormia, ia dormir tarde. Que nem já viajei com banda no mundo, era desse jeito. Mas para a casa do Senhor nós queremos dar aquilo que nós está ao nosso alcance. Eu já ali, eu estou cansado, tá bom. Para Deus, irmão, a gente tem que dar o melhor de nós. Eu falo por mim, eu preciso dar mais de mim. Porque eu falo, irmãos, eu viajava muito, tinha vezes que nós passávamos a noite nas estradas, viajando, nem dormia. Aí saía de uma festa e ia para outra. Mas para a casa de Deus, se nós estiver cansado, nós não vem. Eu estou cansado, hoje eu não vou na casa do Senhor. Hoje eu preciso descansar. Hoje eu estou cansado, cheguei de viagem, eu não vou na casa do Senhor. Eu vou quarta-feira, eu vou sexta, eu vou domingo. Mas às vezes, irmão, quando nós estamos no mundo, nós damos o nosso melhor para o mundo. Mas o Senhor, Ele não quer o nosso resto. O Senhor quer o melhor de nós. Para servir o Senhor, para servir a casa do Senhor, tem que ser de espontânea vontade. Tem que ser de coração aberto, coração puro, limpo. Para agradar a Deus tem que ser de coração puro. Porque às vezes, irmãos, eu posso estar aqui em cima, pregando essa palavra hoje, mas se eu não tiver com o meu coração puro, limpo, essa palavra pode mudar a vida de vocês aí embaixo. Mas e a minha vida? Porque a palavra ela tem que mudar, me transformar. Porque a palavra, antes dela descer, ela tem que fazer efeito em mim. Porque eu tenho que ser exemplos para outras pessoas. E hoje nós vimos pessoas pregando o evangelho de qualquer forma, de qualquer maneira. Igreja hoje estão pregando de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que está agradando ao Senhor. Às vezes pode agradar o público lá embaixo, mas o Senhor. Às vezes estão pregando, agradando as pessoas que estão lá embaixo. E a Deus? Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, nós não vamos para agradar quem está na igreja, mas nós vamos para agradar ao Senhor. Quando nós colocar na nossa mente, hoje eu vou para a casa do Senhor para agradar a Deus, para agradar Jesus, esse dia nós vamos dar o melhor de nós para Cristo. Porque nós vamos reconhecer que Deus não é qualquer pessoa. Nós vamos reconhecer que Deus, Ele não é qualquer coisa. Mas nós precisamos, irmão, ter consciência que a palavra de Deus, ela não é pregada de qualquer forma. Ela não é pregada de qualquer maneira. Porque se for pregada de qualquer forma, de qualquer maneira, ela só vai ficar em palavras. Ela não tem mudança, ela não tem transformação. O evangelho ele tem que ter efeito de mudança, de transformação. Se eu pregar e o evangelho não ter efeito de mudança e transformação, não é evangelho. É apenas uma palavra.
abrir o nosso coração, nós precisamos fazer as coisas para Deus de coração, de livre, espontânea vontade, sem cobrança, sem ninguém dizer que você tem que fazer, sem ninguém dizer que você tem que ter compromisso com a obra, com as coisas de Deus. É nós que tem que ter a consciência. Eu tenho um compromisso com Deus porque Deus, Ele é na minha vida. Eu tenho um compromisso com Deus porque Deus me dá livramento. Eu tenho um compromisso com Deus porque Deus me cura, porque Deus me salva, porque Deus me liberta. É essa a palavra que nós temos que ter dentro de nós. É esse pensamento que nós temos que ter na nossa mente. Que Deus não é apenas o Salvador, mas Deus é tudo na nossa vida. Porque às vezes, irmão, nós colocamos o Evangelho de Deus assim: eu vou para a igreja, eu vou mudar, eu vou mudando cada dia, porque no dia que eu morrer eu vou para o céu. Nós temos que colocar na nossa mente assim: eu vou para a igreja, eu vou fazer a vontade de Deus, porque todo dia Deus me dá uma oportunidade, todo dia Deus me livra, todo dia Deus me salva, todo dia Deus me protege, Deus me guarda. Porque o papel de Deus todo dia é guardar nós, todo dia é proteger, todo dia é dar livramento. Mas, irmão, você sabe por que existe a enfermidade? Porque existe as lutas, as batalhas, por causa do nosso pecado. É o pecado que traz a enfermidade. Porque até Adão e Eva, no paraíso, antes deles pecar, não existia doença, não existia praga, não existia nada disso. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, então veio as consequências dos erros, dos pecados. É por isso que hoje o mundo é cheio de doença, cheio de praga, por causa do pecado nosso. Mas nós precisamos, irmãos, se libertar. Nós precisamos libertar a nossa mente, o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela só vai fazer efeito na nossa vida quando nós libertar a mente e o coração. Quando nós começamos a tirar as coisas que não agradam de Deus da nossa mente, quando nós começamos a renunciar, nós começamos a deixar aquilo que não agrada a Deus e começamos a fazer as coisas que agradam a Deus, as mudanças começam a acontecer, a transformação começa a acontecer na nossa vida. Se nós éramos uma pessoa difícil, se nós éramos uma pessoa ignorante, nós começamos a ter calma, nós começamos a pensar: olha, Cristo não agia dessa forma. Então nós começamos a mudar a nossa vida. A partir de hoje eu quero ser dessa forma, eu quero ser igual a Jesus, eu quero levar a palavra, eu quero pregar o amor, quero fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter consciência o que é o Evangelho do Senhor. Porque às vezes as pessoas acham que o Evangelho é só ir para a igreja e já está salvo. As pessoas acham que o Evangelho é só larguei o mundo e fui para a igreja e já estou salvo. Não. Evangelho é viver a luta, a batalha. Porque as lutas que nós vivemos, irmãos, não é contra o nosso irmão, não é contra a igreja, não é contra as pessoas lá fora, é contra o diabo. A própria Bíblia vem dizer aqui, ó, em Efésios 10 em diante, aqui a Bíblia vem falar que nós devemos revestir da armadura de Deus, para que nós esteja revestido da cilada do diabo. Quando vem levante contra o cristão, não é o seu irmão do lado que está se levantando contra você, mas é o diabo que está se levantando porque não quer ver você na presença de Deus. E às vezes as pessoas não entendem esse processo, às vezes as pessoas não entendem esse propósito e acabam entrando em aflito, em confusão. Aí você acha que está brigando com seu irmão. Não, mas você está brigando com o mundo espiritual, com as potestades, com os demônios, porque ele quer parar a igreja. E nós temos que ser igreja revestida da armadura de Deus,
Porque quando nós é revestido da armadura de Deus, nós temos sabedoria, nós temos inteligência para poder lidar com as situações. Então nós precisamos, irmão, entender o que é evangelho, o que é o mundo espiritual, qual é a batalha que nós vamos enfrentar. Quantas vezes, às vezes eu encontro coisa calada, irmão, você ouvir coisas em trabalho. Eu falo que de vez em quando meu trabalho lá, você vê relevante, você vê pessoas falar coisas. Esses dias mesmo aí, eu estava lá, passando overlock, que o patrão tinha outros modelos lá que ele queria. Eu não dava conta de passar os 2 modelos, porque era muita coisa que ele queria. Aí ele mandou para uma banca fora. Aí eu escutei um motorista, chegou e falou bem assim: é um absurdo ter que mandar material para fora com coisa que o dinheiro sai do bolso dele. Aí depois, quando foi na outra semana, eu fiquei. Aí eu estou lá trabalhando e o espaço que ele trabalha é pequeno. Aí ele já chegou lá empurrando caixa para dentro. Já vê, não fica nem espaço de você tirar o material de uma caixa para colocar outro. Ou naquela hora me deu uma ira. E eu peguei o material e joguei todo para fora. E eu esperei ele me falar alguma coisa. Só que eu parei, pensei, refleti. Falei, não vou falar mais nada não, deixa quieto. Também Deus acalmou que não vê mais. Aí quando foi depois, eu vi outra pessoa lá falando de mim também. O dono chegou e perguntou se tinha um material que estava todo pronto. Ele falou, tá, você mandou 2.500 páginas para fora. Aí depois, quando o dono saiu, estava ele e o motorista de novo conversando. O cara fica mandando para fora, só aí você já deu não sei quanto. Por que ele não contrata uma pessoa que dá conta de fazer o serviço? E eu fiquei, às vezes tem hora que nós cristãos, a gente tem que escutar as coisas, irmão, e fazer que não está ouvindo. Porque o diabo, ele procura uma brecha, uma falha, para poder tirar a nossa paz. Mas quando nós temos sabedoria, quando nós está revestido da armadura de Deus, por mais que ele tenta, a gente continua firme e forte, e entrega na mão do Senhor. E quando nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor resolve a batalha para nós. Porque tem briga, irmão, que nós brigamos. Aleluia, glória a Deus, nós brigamos, mas não é batalha para nós, é para o Senhor resolver. E às vezes nós queremos tomar a frente de Deus. Às vezes nós queremos resolver da nossa maneira, da nossa forma. Mas às vezes tem coisa que é para o Senhor resolver, coisa espiritual, batalha espiritual, a gente resolve em oração, a gente entrega na mão do Senhor. Quando nós começamos a falar com o Senhor toma as nossas guerras, o Senhor toma as nossas dores. Porque a palavra de Deus diz, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos. Glória a Deus. Mas às vezes, irmão, nós queremos resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E às vezes, da nossa forma, do nosso jeito, não é a forma que agrada a Deus. Não é do jeito que nós vamos agradar a Deus. E é onde nós começamos, aleluia, glória a Deus, se perder no meio do caminho. Nós começamos a entrar ira, entrar o ódio. E é onde o diabo começa a operar no meio de nós. Então nós precisamos entender o que é uma luta espiritual. Nós precisamos entender que tem coisa que não é para nós resolver. É para Deus, irmão. Deus tem me dado sabedoria, a graça de entender muitas coisas, irmãos. É igual uma coisa que às vezes muitas pessoas pregam em prosperidade de carro, prosperidade de casa. Se você tem vontade de ter um carro, pede a Deus sabedoria. Senhor, eu tenho vontade de ter um carro, me dá sabedoria. Como eu posso conseguir? Senhor, me dá sabedoria, como eu posso conseguir uma casa? E Deus, ele vai te dar sabedoria, as estratégias para você chegar a ter o seu carro, a sua casa. Porque na Bíblia nós não vimos nenhuma passagem na Bíblia que Deus deu um carro para alguém, Deus deu uma casa para alguém, mas Deus deu sabedoria para a pessoa conquistar aquilo que ele deseja. Porque de Deus vem a sabedoria. Porque se Deus desse carro, irmão, as coisas seriam fáceis demais. E às vezes para a gente conquistar as coisas que vem de Deus, é debaixo de luta, de prova. As coisas que vêm de Deus não vêm para nós fácil.
Porque quando vem para nós aprender a dar valor, para nós reconhecer que Deus Ele fez por nós. Então a gente precisa ter sabedoria. É igual a palavra de Deus, para nós entender o que Deus tem para nós, nós precisamos ter sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu não entendi essa palavra hoje. Às vezes, se você não entendeu a palavra aqui, você chega em casa, pede a Deus sabedoria, vai na palavra de novo, medita ela, que Deus vai te dar sabedoria de entender. Que um dos maiores dons da igreja é a sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você vai saber separar o que é espiritual e o que não é. Você vai saber separar o que é de Deus e o que não é. Aí Deus começa a te mostrar o que é dele, o que não é. Aí é quando Deus vai começar a te dar visões do mundo espiritual. Irmão, nós precisamos fazer a obra de Deus com sinceridade. Sabe quando nós vamos começar a ver Deus, ver a face de Deus, ver o agir de Deus na nossa vida? Quando nós temos um compromisso com Ele, com sinceridade. Não por obrigação, mas por amor. Deus só revela naquele que ama Ele. Você vê que Davi era o segundo coração de Deus. Davi era para perder alguma batalha? Não. Mas Davi, toda vez que Davi tomou atitude por ele mesmo, ele perdeu. Mas quando ele colocava Deus em primeiro lugar na vida dele, sempre Deus deu a vitória. A mesma coisa somos nós cristãos. Nós só vamos vencer quando nós colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida, exaltado na nossa vida. Agora, quando nós queremos ser maior do que Deus, nada vai acontecer. Então nós precisamos, irmãos, entender o que é o Evangelho, o que a palavra de Deus tem para nós. Qual é a mudança que nós precisamos mudar para poder enquadrar os mandamentos que Deus quer para nós. Nós precisamos refletir, porque todo dia nós precisamos renunciar a algo. Tem hora que é uma batalha na nossa mente. Tem hora que nós ficamos pegados com coisas sem querer abrir mão de coisas para poder fazer a vontade de Deus. Tem hora que nós damos mais prioridade para as coisas mundanas, as coisas do mundo. Tem hora que nós gastamos nosso tempo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nós damos o mínimo do nosso tempo para Deus. Eu falo por mim. Tem momento, eu te falo uma coisa. Às vezes tem momento que nós sentamos na frente da televisão, nós ficamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de relógio. E às vezes nós vamos orar, no máximo nós conseguimos orar em meia hora, 1 hora no máximo. Meu Deus! E mesmo assim já arrastado, já não tem mais palavra para orar, já não tem mais nada para falar com Deus. Eu falo por mim. E nós precisamos tirar mais tempo para Deus. Às vezes nós pegamos a Bíblia, lê ali uns 5 minutos, lê uma palavra, um versículo ali, já fecha a Bíblia de novo e para. Mas às vezes nós vai para frente da televisão ali, começa a olhar, começa a passar o dia olhando, coisas que às vezes não estão agradando ao Senhor. Então, irmão, é noite de nós despertar. Nós precisamos ser uma igreja avivada. Nós precisamos ser uma igreja exemplo para outras pessoas. A referência daqui, irmãos, nós vemos as pessoas lá fora falar: nossa, aquela igreja ali tem o nome de Deus, ali tem a presença de Deus. Nós sempre vemos, mas nós precisamos se unir para que cada dia mais o Espírito Santo venha operar. Eu falo, irmão, Deus já me mostrou um grande avivamento dentro da igreja. A gente precisa, irmão, deixar o espírito de contenda lá fora e nós se unir. Porque aqui, quando nós se unir aqui dentro, nós não vamos estar fazendo para agradar o irmão, nós não estamos fazendo para agradar o pastor, mas nós vamos estar fazendo para agradar a Deus. Se Deus escolheu nós para estar aqui, porque Deus sabe que cada um de nós tem um lugar aqui dentro, uma função para ser cumprida aqui dentro.
um chamado para ser. Mas precisa nós entender que não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém melhor que ninguém, porque para Deus todo mundo é igual. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja do Senhor, o evangelho do Senhor é união. E quando divide, irmãos, o diabo ele começa a operar no meio. Aí vem as dúvidas. Aí a pessoa começa a ter dúvida na sua mente. Ah, o irmão não gosta de mim, a irmã não gosta de mim, aí eu vou sair da igreja. Aí você vai para outro ministério. Aí acontece, o diabo vai também. Aí chega lá, o diabo usa outra pessoa para se levantar contra a pessoa começa de novo e você não para de lugar nenhum. Meu Deus. Aí você começa a andar. Chega uma hora que você endurece. Fala, eu estou sendo perseguido em todo lugar que eu vou, mas às vezes não é. Às vezes não é perseguição. Às vezes porque você não está dando ouvido à voz de Deus, você não está deixando o amor de Deus falar dentro de você. E nós precisamos deixar Deus falar dentro de nós. Quando nós deixamos Deus falar dentro de nós, quem é o diabo para falar no nosso ouvido? Quem é o diabo para colocar seta, colocar coisa na nossa mente? Porque quando ele tentar colocar, a gente sabe que não é de Deus, a gente vai repreender na mesma hora. Porque eu te falo uma coisa, o diabo ele não tem medo de mim, não tem medo de você. O diabo não tem medo do pastor, mas o diabo tem medo do nome de Jesus, do sangue que Jesus foi derramado na cruz. E se você tiver com vida no altar, com vida com Deus, e você rogar o Pai lá em cima, o diabo ele tem o próximo diante de você. Porque nós vimos na Bíblia também a história daquele gadareno, aquele homem, processo de demônio. Mas quando viu Jesus, em vez de Jesus ir até ele, não, ele veio e prostrou diante de Jesus. Porque o diabo ele teme ao Senhor. Porque ele sabe que o Senhor tem poder sobre ele. Até o diabo é mandado por Deus. O diabo ele não tem poder de se levantar. Se nós tiver com comunhão com Deus, o diabo ele não tem poder de levantar no meio de nós. O diabo não tem poder de levantar no meio dos louvores. O diabo não tem poder de levantar no meio da igreja, no meio das pessoas que estiver dentro da igreja, se tiver todo mundo em comunhão com o Senhor. Se todo mundo estiver orando, buscando do Senhor, a direção do Senhor, o diabo ele não tem poder. Você vê a pessoa que quando tem vida com Deus, o diabo ele teme, ele obedece a palavra de Deus. Porque o diabo ele conhece mais a palavra de Deus que nós. O diabo ele é mais obediente a Deus que nós. Porque o diabo sabe, se ele tocar em um e Deus mandar o anjo desce a espada de fogo dele. E ele sabe a dor da espada de fogo. O diabo teme também, irmãos. Mas nós, para poder estar firme e forte, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Como que nós vamos estar revestidos da armadura? Em oração, em jejum. Às vezes no jejum é só por interesse próprio. Às vezes você quer algo, você vai em jejum. Mas jejum pela vida espiritual. Pede a Deus renovo. Pede a Deus uma força, um renovo para a nossa alma, nossa vida. Eu tenho pedido isso a Deus. Essa semana eu ia começar um propósito de novo. Só que esse propósito era de agradecimento a Deus. E aí veio enfermidades essa semana. E eu não pude, assim, porque eu estava fazendo jejum e oração, eu não pude estar jejuando. Mas, se for da vontade de Deus, eu vou fazer o propósito. Não é a enfermidade que vai parar. Porque eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Não para me engrandecer, para que o nome do Senhor seja engrandecido no meio de nós. Para que a presença de Deus sempre esteja aqui nesse altar. Mas precisa de cada um de nós se unir em oração. Porque a palavra de Deus é um só propósito. E Jesus prometeu para nós que Ele ia buscar os dele. Não falou que ia buscar um, falou que ia buscar todos. Ele ia preparar uma morada para cada um de nós.
igreja aqui cabe todos nós, tem lugar para todos nós. A obra de Deus ela é grande, ela tem lugar para todos nós. Depende de nós querer fazer com sinceridade. Então nessa noite, irmão, que a gente possa sair daqui com a nossa mente tranquila, em paz, e falar: hoje o Senhor falou comigo e eu preciso de mudar algo na minha vida. Às vezes há algo que você não consegue, pede força ao Senhor. Eu falo também, irmão, que tem muitas coisas que eu não queria abrir mão, não. Muitas coisas da minha vida, para estar na presença de Deus, eu não queria abrir mão. Mas no meio da caminhada eu tive que abrir. Amém, sem querer, mas eu comecei a orar: Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada. Mesmo a minha vontade era que continuasse, mas o Senhor tira tudo que não te agrada, e Deus tirou. E Deus foi me mudando, Deus foi me transformando. E ainda falta ainda muita coisa, porque a mudança transformadora de Deus, ela não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que Deus vai mudar, vai transformar. Mas nós precisamos se entregar. Nós precisamos nos doar. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E nós vimos, irmão, que todos os profetas do Senhor, eles tinham as dificuldades, tinham as lutas, tinham as batalhas também. Teve um momento de medo, mas eles não desistiram, irmão. A mesma coisa é nós, irmão. Por que nós vamos desistir? Porque o diabo se levanta, nós vamos desistir. Nós vamos fazer a vontade do diabo ou a vontade de Deus? Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade do diabo cai por terra. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do diabo cai por terra. Porque o papel do diabo é se enganar. O papel do diabo é só levantar. É dois papéis dele: levanta e cai. Porque ele já esteve no céu, o diabo já esteve no céu. Por causa da desobediência dele, ele caiu de lá. Então o papel dele hoje é levanta e cai, levanta e cai. O diabo ele não fica em pé. Ao mesmo tempo que ele acha que ele está em pé, na mesma hora Deus vem derrubar ele. Então é assim na nossa vida, irmão. Se ele se levantou, nós vamos para o joelho e Deus vai lá e passa a rasteira dele. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Os irmãos entendeu a mensagem desta noite? Os irmãos saem aqui desta noite refletindo, né? Chega em casa, medita, que eu creio que o Senhor Jesus vai falar em cada coração nesta noite. Lembrando aos irmãos, domingo é culto de Santa Ceia, né? A gente santificar a nossa vida. Não sei se não vamos para um monte, mas se for, o pastor vai avisar lá no grupo para cada um dos irmãos. Ele se encontra com febre desde ontem, está indo para o trabalho só para me levar, né? E para abrir lá o circulador, e não aguenta nem trabalhar, fica lá sentado lá. Hoje mesmo nós viemos embora, eram umas 3 e pouco da tarde, não foi? Porque ele não aguentou nem ficar lá. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai jogar por terra toda enfermidade em nome de Jesus. Se não fosse a dor no corpo, ele ia vir. Ele falou: diga, eu fico sentadinho lá, mas ele ficou triste que não veio, mas ele está sentindo muita dor, tal, alimentando, tomando café, almoçando. Mas eu creio que o Senhor vai sustentar o filho dele, né? Em nome do Senhor, que sexta-feira ele está aqui firme e forte para a glória do Senhor Jesus. A igreja coloca os seus pés nesta noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe a vida do irmão Fábio, o obreiro, a vida da família, em nome do Senhor, em nome dos filhos. Que Deus venha dar investimento à família. E Deus venha abençoar cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos nesta noite. A mesma segurança, meu Pai, que o Senhor trouxe, o Senhor leva, Pai, debaixo das tuas mãos seguras, debaixo das tuas mãos potentes, meu Pai, abençoando, revestindo cada um nesta noite, em nome do Senhor. Abençoa nesta noite a tua igreja. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos. Reveste, Pai, cada um nesta noite. Cobre, Pai, a tua igreja com o teu manto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar aquilo que o pastor fala, né?
Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. As palmas para o Senhor nesta noite. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.